Morte, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. O direito a enterrar os mortos está escrito na tradição ocidental, basta ver a Antígona de Sófocles, além do evidente dano à tradição familiar. Que impacto a questão dos desaparecidos na ditadura militar produz sobre a memória coletiva? Como alguém pode dispor do direito à vida e da morte? O direito pode dispor disso, que é uma questão que a própria Catherine vai falar daqui a pouco sobre a pena de morte e tal, mas antes disso... Eu preciso tomar um assunto do bloco anterior. Retomando o assunto, alguns fazem uma distinção entre a morte e o morrer. Uhum. Então, nosso medo, porque nós temos uma espécie de medo. Alguns dizem o nosso medo é maior em relação ao morrer. Como vai ser a nossa morte? Eu desejo para mim uma morte tranquila. Acordar, aliás, não acordar mais, dormir e não acordar mais. Então, o medo não seria tanto da morte, mas o medo do sofrimento. No fim, eu fiquei 1 ano no hospital sofrendo aquela coisa toda. E também, de alguma forma, aparece esse desejo intrínseco ao ser humano de imortalidade. Já aparece entre os gregos. Até aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há um clube que se chama Imortal. Bom, então esse desejo de imortalidade até em clubes de futebol. É o Grêmio. E os gregos, eles tinham algumas coisas interessantes sobre a morte. Em Epicuro aparece a seguinte frase: nós não devemos nos preocupar com a morte. Ele fala do tal de tetrafármaco, os 4 remédios. Por quê? Porque quando nós existimos, a morte não existe. E quando a morte existe, nós não existimos. Então, nós não devemos nos preocupar com a morte. Não há merimne, que é preocupação em grego, não devemos ter preocupação nenhuma em relação à morte. Mas uma ideia que aparece, então, é essa questão da transitoriedade, voltando ao meu texto do Freud, da passagem, do efêmero. E, ao longo da cultura ocidental, o que é transitório? Há uma saída para isso. Eu posso dizer, olha, o corpo, porque isso eu vejo com os meus olhos, o corpo é transitório, ele fenece, ele desaparece, mas há algo que não é transitório, que é a alma. Isso. Que é a alma. Então, a questão da morte está ligada à própria concepção que nós temos do ser humano como um ser psicossomático, isto é, não sendo apenas o corpo, que é notoriamente algo que fenece, mas nós temos algo que transcende e, inclusive, haverá um juízo sobre nós no futuro sobre... Não mais sobre o corpo. Porque, que os egípcios também tinham de outro modo, né? Já vou pegar esse gancho inclusive, há uma metáfora jurídica, porque haverá um juízo. Juízo, claro. Aqui nós temos um juiz e um réu. Então vamos E nós temos até um advogado que é o Espírito Santo, que é o Paráclitos, que significa consolador ou intercessor. Tá. Então vamos levar essa ideia para as nossas concepções políticas e jurídicas, né? Na Idade Média tinha a concepção simultaneamente jurídica e estatal, né, dos 2 corpos do rei, ou seja, uma divinização da parte mística, né, da realeza, metaforizada, de certa forma, no corpo vivo do rei, né, que, evidentemente, como o ser humano era falho, era transitório, era sujeito, como todos os outros seres humanos, e como Cristo, né, ao sofrimento e à morte, e o corpo eterno, o corpo transcendente, né, que é o seu corpo místico, que representa a lei, que representa a força soberana, que representa aquela capacidade de julgar, né, sobre vida e morte, de perdoar, né, agraciar ou condenar a morte. Então tem toda uma concepção jurídico-religiosa, né, jurídica, política e religiosa, né, que se encontra nessa figura dos 2 corpos do rei, né, que é uma coisa que nós perdemos com a laicização do Estado, né, quando todas essas forças se fragmentam, né, e migram para lados diversos, né. Desde então nós temos esse grande problema, que é uma pergunta para você, Lênio, sobre a nossa sensibilidade com relação a quem tem direito ou não de dar a morte, né? Sim. Então,
a pena de morte ela é algo viável, né, na concepção política e jurídica que nós temos hoje, ou não. E eu acho que isso é uma questão particularmente atual hoje, né, porque no Brasil não tem pena de morte, mas ao mesmo tempo a gente constata uma insensibilidade, uma espécie de brutalização da consciência ambiente, né, da opinião pública, que até pessoas que nós estimamos, que nós gostamos, de repente postam uma coisa no Facebook, né? Que bom que a polícia matou tantos vagabundos, etc. Ou seja, aquela... É a pena de morte e a eutanásia, né? São duas questões em relação a essa decisão de uma outra instância do fim, né? Do fim da vida, né? Mas eu queria voltar um pouco a uma questão do luto, né? Quer dizer, não há luto da morte, porque a morte não existe, né? Já os gregos perceberam isso, a morte não existe. O que existe é o morto, é a morta. Sim. E para fazer o luto é preciso o cadáver. Porque quando... Até hoje, a família de Ulisses de Guimarães deve estar perplexa. Porque não há um morto. Não há um morto, né? Vê qual é a dificuldade quando não há um morto. Os então, desaparecidos, né? Essa ausência do morto para as crianças, isso hoje coloca coisas incríveis de dificuldade. Ou seja, porque a criança não... ela é privada da presença do morto, né? Ela é excluída, o funeral não é em casa, o velório, né, da transição, ela não passa por esses assombramentos, são assustadores, mas são importantes. E como vai aparecer na criança? Tu acha que foi bom a minha mãe e meu pai me levarem para os velórios? Exatamente, tal? Exatamente. Muito, muito bom. Me sinto como o Hobbes, né? Quer dizer, minha mãe pariu um medroso. Para tu saberes que tu és pó e ao pó voltarás. Sim. Então, o que aparece na infância são formas de depressão que se manifestam numa agitação e, na clínica, quando isso é abordado, há uma questão com os mortos que nunca se resolveu para essa criança. Né? É uma questão com os mortos. É uma certa asepsia hoje da nossa sociedade em relação à morte, esconder a morte, ela desaparece no nosso contexto, também num período em que se vive muito a finitude. Então nós vamos ter que, de alguma forma, recalcá-la. Tem a ver isso que vocês gostam. Né? O mascaramento da morte. Eu ia perguntar para ti, Catherine, enfim, para vocês, tem a ver isso que vocês estão dizendo com essa questão de transformar a morte numa mercadoria, até no sentido das funerárias, que tem outro dia eu vi uma propaganda de uma funerária que dizia um monte de coisas assim, funerárias, com o nome de santo inclusive, funerárias são não sei o quê, nem parece funerária. E parecia o quê? Exatamente. Foi, eu escrevi um texto sobre isso. Eu escrevi um texto sobre isso. Exatamente para esconder, assim, e para esconder o... E para esconder, a minha pergunta é sobre a asepsia, é isso? Aqueles romances aí está a obra de sobre arte. a morta que fardada e decorada e colocada em posições como se estivesse viva, né? Então todo funeral é uma espécie de Você encenação. sabe que São Francisco de Borja era um nobre espanhol, e quando ele foi encarregado de levar o féretro de Isabel, né? A santa. Não, era uma Isabel, a rainha. A rainha que depois vira santa. E ele era apaixonado por ela, né? E quando ele foi encarregado de levar, e quando chegou lá na cidade, né? Com aquele calor da Espanha, ele foi olhar a última vez para ela, e aí ele se transformou e entrou para os jesuítas. Né? Ou seja, diante a visão da transitoriedade, né? Da decomposição, da decrepitude ali. Né? Quer dizer,
Aí, então, ele se dá conta de que tem que ter Atrás uma do certa belo, transcendência. atrás do belo, o que existe, né? Como se esse mundo aqui, na filosofia platônica aparece, esse é um mundo de sombras. A verdadeira realidade, ela não é essa aqui. Então, e essa tensão aparece, por exemplo, na igreja primitiva, já que a vida verdadeira é a vida eterna com Cristo, qual é o valor dessa vida aqui? Então, Paulo afirma o seguinte, para mim, viver é Cristo, mic vivere Christus est, e a morte é lucro. Porque ao morrer, eu vou me encontrar com aquele, né, que é o sentido de tudo isso. Então, há uma espécie de... Mas só se eu preparo, né, a meu caminho até esse momento crucial da transição. Exatamente. Mas se a verdadeira... até um autor alemão que escreveu um livro chamado Platonismo no Cristianismo, que mostra que vários elementos do platonismo se encaixaram perfeitamente no cristianismo. E um desses elementos é essa duplicidade, ou essa dualidade. Mas, voltando à criança, ainda eu queria fazer uma observação. Há uma expressão literária magnífica sobre isso, numa obra do Maurice Trion, que é O Menino do Dedo Verde, um livro infantil, pueril, vamos dizer assim, que o menino pergunta sobre alguém que morreu, onde é que ele está? Né? E ele viu onde o falecido estava, isto é, aí viu que estava debaixo da terra. E alguns diziam, está lá enterrado, no cemitério e tal. E outros diziam para esse menino, onde é que está o fulano que faleceu? No céu. No céu. Então, essa dimensão corpo, alma do ser humano expressa magnificamente nessa metáfora literária. Ele está lá debaixo da terra ou está no céu? Inclusive no sentido político dos dois corpos. Sim, toda a mitologia cristã, né, da Trindade, né, que o Cristo, nascido homem, né, nascido ser humano, né, é o Filho de Deus. Então, essa cadeia, né, de tuas pontas, né, ela está muito presente no... E esse é o cerne da mensagem cristã, porque o centro do cristianismo não é o nascimento de Cristo, mas é a ressurreição de Cristo. Então, até aparece a morte como inimiga e ela é vencida. Mas então, aí é uma pergunta. A vida, ela existe antes da morte ou depois da morte? Bom, para o cristianismo, a vida aqui é a preparação, né, da outra vida lá. Freud... uma espécie de espelhamento. Né? Freud diz uma coisa interessante, inibição, sintoma e angústia, que nós temos angústia não é em relação à morte, é em relação à vida. A vida é que nos assusta. Só que a gente joga na morte, mas a vida é que é o problema. É como a gente dizer que o defeito está no animal e não em nós. Né? A nossa dificuldade é a dificuldade de viver, né? E viver bem, viver em sociedade, né? Em comum. Chegamos ao fim do terceiro bloco. E vamos para um rápido intervalo. No último bloco vamos continuar com a discussão sobre morte, falando mais sobre os desafios do tema na atualidade. Um instante só.